E eu finalmente comprei o Ryzen 5 8400F, o Ryzen mais barato para você entrar na plataforma AM5. Ele não tem gráfico integrado, mas promete um bom custo-benefício, custando cerca de R$ 700 em promoções do AliExpress. Aliás, eu comprei lá no site mesmo. Esse processador tem 6 núcleos, 12 threads, 16 MB de cache L3. Já tem AVX2 e AVX512, consumindo bem pouco, menos de 65 watts, como vocês podem ver aqui. Usei a placa-mãe B650 MHDV10 ROC com 2 pentes de 16 GB de memória Juho, daquela lá 6800 que eu recomendo para vocês. E a placa de vídeo usada no teste de hoje foi a 4080 Super. Aliás, tem uma peculiaridade desse processador, assim como qualquer um da família 8000. Ele só trabalha a X8, não X16. E o 8500G, inclusive, trabalha X4, processador que eu não recomendo. Então, se você for dar uma olhadinha no processador geração 8000, eu recomendo ou o 8400F, ou já um 8600G, ou 8700G. Assim como na geração 4000, na 8000 a AMD fez umas gracinhas também. Então, às vezes, você acha que a 8000 é superior a 7000, o que não é. Eu vou mostrar para vocês. Além de tudo, esse processador com F significa que ele não tem gráficos, precisa de uma placa de vídeo. Já o 8600G você pode usar sem placa de vídeo, que inclusive tem um bom gráfico que pode chegar do nível de um RX 580, que nem eu mostrei ontem em outros testes aqui no canal. E na verdade, o 8400F e o 8600G são praticamente a mesma coisa, só que o 8400F não vai ter esses gráficos e também ele tem 200 MHz de clock a menos, o que não faz tanta diferença em jogos assim. Então vocês podem ver que tem muitas coisinhas minuciosas nesse processador, certo? Talvez não valha a pena para você, talvez valha. Então nesse vídeo aqui, além de testes em jogos, eu estou trazendo também comparativos com o 8600G, o 7500F, o 5600 e o 5700X 3D. Eu acho que vai ajudar demais vocês. Então, o vídeo será longo, já deixa um like, se inscreva no canal e acompanhe aí a saga do 8400F. É muito barato, mas será que vale a pena? Vamos conferir. Começando pelo básico, um teste no Counter-Strike 2 em Full HD no baixo, no modo Deathmatch, só para mostrar para vocês como que fica mesmo nas partidas e tal. Para até você que está esperando ali um alto desempenho, alguma coisa assim, você pode ver que não é tanta coisa assim, tá? Ele está fazendo na média dos 280 FPS e você sabe que nesse Deathmatch, quanto mais tempo passa, mais o FPS cai. Olha, podem ver que ele fica com a base do clock de 4720, 4750. Já o 8600G é praticamente a mesma coisa, mas fica ali com 200 MHz a mais, uns 4900. Eu vou até mostrar depois no comparativo. As memórias é que eu usei a 6000. E você pode achar estranho porque o XMP da memória é 6800, mas aqui é um 6000 um pouquinho mais otimizado, tá? Então não vai perder para aquele caso da 6800. E eu também vou mostrar para vocês isso na prática lado a lado daqui a pouco, tá bom? Aqui é um processador que tem um consumo bem baixinho também, fica na casa dos 60 watts, então nesse sentido é um processador econômico que tem um desempenho ok, mas não espere ele ser o rei do FPS, alguma coisa assim, tá? Nesse caso, até processadores como o Ryzen 5 5600 são bem próximos desse, ou um 5700X, só que tá difícil conseguir, essa é a verdade. Agora, de desempenho, se você conseguiu um, ainda mais no AliExpress que tem um 5... Ixi, eu tô meio facosa, hein? Ainda mais no AliExpress que tem um 5600 na casa de R$600, eu deixo o link para vocês também quando tem promoção, tudo incluso, taxa e tudo mais, né? Assim como esse processador também foi na casa dos R$700, não muda tanto em FPS como CS, Valorant, COD, tá? Aqui que fica, então 270 nesse caso. Depois eu posso fazer um comparativo lado a lado, mas é difícil comparar no BFMatch, né? É mais fácil comparar ali naquele benchmark do jogo e aí o FPS vai subir. Largar de falatório, vamos então ao COD. Coloquei em Full HD no baixo com Follow 120, usando a 4080 Super, né? Para evitar gargalo por parte da placa de vídeo, para vocês poderem ver o quanto que esse processador consegue tirar mesmo. E vocês vão ver também que não passa muito de 200 FPS. Tá bom, esse mapa aqui é o Uzbekistão, é um mapa mais pesado, então ele realmente também vai complicar um pouco. Outros processadores também não conseguem isso. Só para você ter uma noçãozinha básica, eu estou trazendo mais FPS aqui nesse começo, porque é um pouco mais difícil comparar FPS, tá? Então estou passando para vocês a noção geral. Os jogos que são mais fáceis de comparar, os de campanha, virão logo após ele, tá? Batendo 4.7 aqui o clock, temperatura 80, mas é normal a AM5 ter temperatura alta. Não se preocupe, tá? É normal, esses processadores trabalham com uma temperatura mais alta. Então tem gente que, nossa, 80 tá fazendo alguma coisa errada. Não, é porque eles trabalham assim. Não tente comparar o que você sabe até agora de processador
com o que você consegue no M5, sempre vai comparar errado. Eles são sempre mais quentes. Esse aqui é até mais frio em relação à geração 7000, que bate seus 90 e 95. Foi uma grande reclamação das pessoas, mas é o que tinha. Você pode reduzir? Pode. Pode controlar? Pode, fazendo um PBO, fazendo uma curva negativa. Isso é possível, mas de fábrica, geralmente ele vem com a temperatura mais alta mesmo. Eu estou usando até um bom water cooler aqui, da Thermalright, que tem um vídeo aqui no meu canal, e fica assim mesmo, não tem o que fazer. Então a média está até descendo um pouquinho aqui no Uzbekistan, né? Agora batendo ali 160 FPS. Eu vou passar um pouco para frente para ver que eu consigo aqui, 157. Então assim, é o que esse processador consegue mesmo de entregar no máximo. Até porque o cara quer jogar jogo competitivo, ele quer ali mais FPS acontecendo, né? Vamos ao próximo, que é o Valorant, que eu coloquei em Full HD no baixo. Assim, novamente, a gente tem a maior taxa que esse processador consegue puxar, tá? Aqui fica melhor que até que do CS, né? Naquele caso lá. E fica na casa dos 380, mais ou menos isso. A memória é a mesma e está limitado aqui pelo processador, óbvio, né? Por conta do nível da placa de vídeo. Mas saiba que não vai mudar tanto de outros processadores que vocês conhecem aí. Então, às vezes você tá ali, pô, é M5, é DDR5 e tal coisa, quando não é tão fácil assim, tá? Esse é um processador que é um pouco mais limitado, até por conta que ele é pensado primeiramente em ser um APU. Se você não sabe, entenda que essas marcas elas fazem o seguinte, né? Mas a AMD tem feito muito disso. Ela lança uma versão de processador, só que alguns silícios eles não passam da verificação. Só que você não vai jogar fora isso. O que está funcionando é funcional, só não passa na verificação para ser o que elas pretendiam. Então, por exemplo, o 8600G. Aí eles preparam para ser o 8600G. Só que não passa na verificação. Às vezes não consegue aquele clock máximo lá numa tensão legal. Às vezes está com um defeito no gráfico integrado, na PU. Então eles desabilitam algumas coisas, reduzem um pouco do clock e vendem como outra coisa. É isso que acontece muito e muito e muito. Então é um processador que dividiria ali seu local também com o gráfico integrado. Então não dá para esperar tanto dele quanto um processador que não é pensado nisso como geração 7000, né? Que aí não vai ser um APU. Tem o gráfico lá do 7000 também, mas não é um APU, entende? Então aqui fazendo a média de cerca de 390 FPS nesse mapa aqui, é isso que você pode esperar desse processador. Aí depende mais da tua placa de vídeo, se a placa de vídeo faz em torno disso, é isso que consegue. Se a placa de vídeo faz mais, vai ficar limitado a isso. Se a placa de vídeo faz menos, então para você serve muito bem o 8400F como primeiro processador. E também tem no Fortnite, que faz tempo que eu não testava, tá no Full HD, mas eu deixei mais no baixo. Claro, textura no alto, distância de visão no alto também. E ficou bom até no Fortnite, mas perceba que ainda sobra muita placa de vídeo, que é normal, tá? Para ter ali um bom uso dessa placa de vídeo é um 7800X3D. Mas sabe que qualquer geração 7000 seria melhor que isso aqui. Então assim, às vezes pode aparecer no AliExpress ou em outro local um 7400F, que está sendo prometido aí, não vi ele ainda, mas deve aparecer. O 7400F será melhor que esse processador, ponto final, tá? Será melhor. Se a diferença estiver pouca entre o 8400F e o 7400F, aconselho o 7400F. Mas no momento da criação desse vídeo, eu não achei esse processador. Não sei quando ele chegará. Então, é o que tem no momento, tá? E está num preço ok, porque está perto de um preço já de um M4 que está ficando superfaturado. Eu vejo o M4 ali na casa de R$800, uns 5.600, 5.600 GT, R$900. Claro, no Brasil, mas não está legal. No AliExpress você consegue os 5.600 num bom preço ainda. A gente manda o link lá no nosso canal, recomendo que você participe do nosso canal. Só que não tem sempre, né? E uma hora, eventualmente, irá acabar. Então você tem que ver o que você vai pegar depois disso. Tá ficando em conta pegar já M5, mas se pegar um desses, saiba que não vai mudar tanto quanto você esperaria e eu vou comparar para vocês logo mais. Já deixa o like e se inscreva. Então tá fazendo aqui uma média de 250, com clock 4.7, temperatura um pouquinho abaixo dos 80, consumo ali de uns 70 watts, é isso que você pode esperar do 8400F, tá? Eu até joguei bastante aqui, depois eu perdi e tal, mas foi essa médiazinha mesmo aí, ó, no Fortnite. Joguei um bom tempo aqui, tá? Tá vendo? Tem muita coisa que eu joguei aqui, ficou bem estável nesse caso, Fortnite, um elogio ao jogo aqui, porque quando eu pegava antes demorava pra caramba, nesse caso aqui não, até que foi bem, tá? E essa média na casa de 250 mesmo, eu quase morro ali. Então é isso, é o que vocês podem esperar de jogos mais jogados, né? Porque você pode não gostar ou não, você pode, nossa, usando um 40, 80, mas esse tipo de jogo que o pessoal mais gosta mesmo, é FPS competitivo, né?
embora a gente tenha jogos mais pesados, esses são os tops mais jogados. Agora, comprovando aquilo que eu falei para vocês, do 8400F e do 8600G ser basicamente o mesmo processador. Vamos ver aqui, eu tenho os dois. Então, eu peguei 3 jogos para comparar lado a lado. O primeiro jogo aqui é o Cyberpunk, coloquei em Full HD no Ultra. Inclusive, eu sempre testo assim o Cyberpunk, né? Eu tenho meu modo ali, então você pode até ver outros vídeos testando outros processadores. Se for um vídeo mais novo, eu testei nesse mesmo local, dessa mesma qualidade gráfica, com essa mesma placa de vídeo. O 8600G tá com 4800, 4900 de clock, né? E esse aqui 4.7, 4.6, como eu falei para vocês. Temperatura muito parecida, consumo muito parecido, porque são praticamente a mesma coisa. No final, o 8600G vai ganhar um pouquinho, geralmente, porque ele tem um clock um pouquinho mais alto, mas não espere que esses 200 MHz façam tanta diferença assim. Inclusive, se fizer um PBO nesse 8400F e colocar mais 200, pronto, você chegou ao nível de um 8600G. Inclusive, o 8600G dá umas osciladas legais também, de vez em quando, né? Então, assim, muito perto aqui. Também tem o The Last of Us, mostrar outros jogos, assim pode ter mais noção. E também desempenho praticamente a mesma coisa desses dois processadores. E, gente, não vou ficar falando muita coisa aqui não, porque é chovendo molhado, tá? Realmente é processador muito perto, tá? São as duas diferenças que você vai encontrar. E aqui vai dar 147, 149, é isso que você pode esperar. Agora, já partindo para um tema um pouco diferente, um tema de memória. Eu testei ontem o 8600G com memórias diferentes. Eu testei ele com a memória 6800, é tudo a mesma memória, mas de otimização diferente, que é o que eu tenho ensinado aqui no meu canal, né? Então tem o 8600G com memória 6800 1:2, tem o 8600G com memória 6200 1:1 otimizado, tem também ele com a memória 7200 otimizada. Se você vai jogar usando a APU do 8600G, cujo o 8400F não tem, porque um F ali é disso, é interessante que você use a 7200. Consequentemente, um 7600 otimizado faria mais vantagem ainda. E aproveitando o tema de memória, até como curiosidade, eu deixo para vocês também um teste nesses 3 jogos com memórias de diferente jeito. Primeiro a 6800 XMP sem fazer nada, depois 6200, minha otimização que foi o do vídeo da APU, e a 7200 otimizado, o vídeo da APU também, sendo 6200 1:1, o CLK igual ao MCLK, e o 7200, o CLK metade do MCLK, que é 1:2, tá? Tem no meu vídeo de otimização de memória explicando mais sobre isso. E eu percebi aqui que o 8400F, a 6200 fica muito próximo ao 7200. Fica 58% low, 93% na média, contra 54% low e 93% na média também. Nesse caso, no Cyberpunk, até o 6200 ficou um pouquinho melhor do que o 7200, só no 1% low. Também tem que testar outro jogo, então testei o The Last of Us, e aqui no The Last of Us, o 8400F, a 6200 e 7200 ficou semelhante, mas com vantagem aqui para 7200, que ele fez 80 no 1% low e 157 a 7200, e a 6200, 76 no 1% low e 156 na média, tá? E o 8400F, só o 6800 XMP, 54/148. Então ficou ali mais ou menos 6% superior ao 6800 sem otimização. Também testei no Starfield, a 6200 e a 7200 ficaram muito próximas novamente, mas nesse caso aqui já teve o inverso e o 1% low do 6200 ficou melhor, 39/94 contra 35/95. Então, nas minhas otimizações agora, que eu estou querendo fazer para o público e mandar para as pessoas, para que elas possam tentar fazer em casa e melhorar a performance de uma forma mais fácil, porque essa memória aqui eu consegui usar no 8600G, que é muito fresco, então provavelmente você consegue replicar. Na minha otimização, 6200 ficou muito próximo ao 7200. Agora, quando você considerar a APU, recomendo a 7200. E se quiser copiar, tá aí para vocês como é que ficou a memória a 6200 aqui no ZenTime. Você pode pegar esses times e colocar na sua placa-mãe. Só repare que a 6200 está com Gear Down Disable. E a 7200 também para quem quiser. Só que aqui o Gear Down você pode deixar habilitado, que geralmente vai funcionar, e ficou bem legal também. Então podem tentar copiar aí, caso você tenha aquela memória Juho 6800 que eu recomendo, que os links estão aqui na descrição. Hynix Adai, é só para ela. Para outras eu faço em outro vídeo, até porque eu estou trabalhando somente nessas outras agora. Se gostou das dicas, já vai deixando o like e se inscrevendo no canal para mais conteúdo assim. E agora, finalmente, contra vários processadores que vocês conhecem. O 5600, o 5700 X3D e o 7500F. Tentarei ser rápido aqui então. 5600 contra 8400F, 3 jogos. Primeiramente, Cyberpunk, diferença ali de 9% no 100% low
e 7% a mais para o 8400F. 53/87 contra 58/93. Não é tanto assim, né? Beirando os 10%. The Last of Us Full HD no alto, DLSS qualidade para evitar gargalo do processador, 4080 Super, 5600, 68/139, 8400F, 76/156. Aqui melhorou um pouco a diferença, né? 11,7 no % low e 12,2 na média, superando o 8400F, mas não por tanto. E finalmente no Starfield, 34/82 do 5600 contra 39/94 do 8400F. Aqui eu acho que foi a maior distância, 14,7%, 14,6%, quase 15% para o 8400F. Lembrando que aqui estou trabalhando com a memória 6200 do 8400F, poderia ser a 7200 que eu falei para vocês, está bem próximo, tá? A 6800 sem otimizar fica até um pouco abaixo, mas também está meio otimizado também, é do meu 5600, então tudo mais. Só que daria para otimizar mais a do 5600 e daria para fazer PBO para chegar mais perto dessa performance. Os dois têm margem para otimização, então acho justo essa comparação aqui, até para você ter uma noção geral, né? Que embora mais forte, não é tão mais forte assim um 8400F de um 5600, em jogos competitivos pode ficar até mais perto do que vocês imaginam, ainda mais em quem não otimizar a memória do processador, ou pegar uma memória muito baratinha. Agora vamos lá, 8400F contra um dos melhores, a M4, que tem o 5700X3D e o 5800X3D, que são os melhores para jogos. E aqui, tá aqui o 5700X3D ganhando, tá? 8400F 58/93 contra 59/106 do 5700X3D. 1% low muito próximo, mas na média 14% a mais para o 5700X3D. E aí, sabia disso? Sim, 5700X3D é mais forte. E no The Last of Us? The Last of Us temos aqui o 8400F fazendo 76/156 contra o 5700X3D 71/163. Melhora aqui o 8400F no 1% low, mas perde na média para o 5700X3D. Esses testes não foram feitos no mesmo dia, nem com o mesmo driver, até porque eu quero fazer um teste maior depois. Aí geralmente quando eu faço teste maior, eu pego no mesmo dia e tento usar o mesmo driver, o mesmo sistema, então tem uma divergência e pode causar uma divergência ainda mais no 1% low, que é a estabilidade e muda mais, tá? Mas no final das contas, se você esperava um Ryzen M5 destruindo um M4, não aconteceu isso. E temos aqui no Starfield, terminando aqui do 5700X3D, o 8400F 39/94, contra 36/105 do 5700X3D. Ganha na média de novo o 5700X3D e perde ali no 1% low. Aqui o 8400F foi 8% superior. Pode ser aquela questão de estabilidade que eu falei para vocês, mas veja, né, que não é o que vocês imaginam, né? Então, o 5700X3D é muito bom. Eu aconselho muito ele. O problema é porque ele está caro e está muito mais raro de conseguir. Agora, e o 7500F? Vamos ver como fica? 7500F, Ryzen 7000, Ryzen 5 contra um Ryzen 5 8000. Olha só, 8400F 58/93, 7500F 66/104. Aqui já de cara ganhando mais de 10% 7500F. Então, se você esperava algo diferente, tá esperando errado, porque sim, a geração 7000 será superior à geração 8000, tá? A vantagem é que a geração 8000 vem com APU, só que esse aqui não é APU, esse aqui é o resto. Agora, no The Last of Us, 8400F 76/156 e o 7500F 67/172. Eu coloquei aqui no DLSS qualidade, tá? Então tem um sombreado aqui estranho no jogo, a culpa não é minha, a DLSS tá meio zoada aqui nesse jogo. Mas enfim, olha, o 8400F ganhando na estabilidade, como eu falei pra vocês, tá estranho isso, não era pra ganhar, mas o teste não foi feito no mesmo tempo, então tem isso também. Na média ganhando o 7500F em 10%, tá? O que já é o esperado, que é o normal que ele ganha mesmo. Então é bem possível que quando eu fizer os testes no mesmo dia ou na mesma semana, o 7500F ganhe em tudo. Ainda mais com a mesma memória, da mesma otimização, que embora eu coloque a 6200 aqui contra a 6200, a otimização é um pouco diferente. Já no Starfield, terminando aqui, 8400F 39 no 1% low, 94 na média, e 7500F 39 no 1% low também, 101 na média, ganhando 7,4%. Então o 7500F ganhou na média em todos os cenários, perdeu ali naquele 1% low, mas como eu falei para vocês, tem aquela questão ali toda, né? Então assim, gente, o resumo aí do 8400F, se você gostou, deixa o like. Ele é inferior a uma geração 7000, qualquer geração 7000, mesmo Ryzen 5, imagine um Ryzen 7. E também é inferior ao Ryzen 7 mais top, ou os mais tops para jogos, 5700X3D e o 5800X3D. No nosso canal do Telegram, em várias promoções do AliExpress, quando tem descontos e tudo mais, para a gente conseguir um valor final muito bom, o 8400F aparecendo por cerca de R$700 aqui. E um kit com ele, comprar com uma MB650, mais memória simples, não é essa aqui, ó, uma um pouco mais simples, R$1.800.
Então você pode comparar para ver se vale a pena isso. Lembrando que vai ter promoção daqui a pouco no AliExpress, promoção de aniversário. Se você tiver interesse, você consegue o 8400F com bom preço. Se você quiser algo mais barato, tem um 5600 com bom preço também. Eu também faço planilha de PCs, onde vocês encontram PCs de R$1.000 a R$6.000, da forma que vocês quiserem. Particularmente, eu considero melhor um 7500F e um 7400F para quem vai gastar tanto assim com PC. Só que como está falta de estoque, não dá para eu aconselhar você comprar algo que não existe à venda. Então, no momento, nós temos o 8400F, mas não espere tanto dele assim. Ainda assim, é superior a um 5600. Está custando, em média, R$200 a mais. A memória, uns R$150 a mais. Coloque isso no papel e veja se vale a pena para você ou não. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!